Estes dois trabalhos são de natureza muito diferente. As Armas de Papel é um estudo sobre a imprensa clandestina radical associada à extrema-esquerda. Não apenas à extrema-esquerda política, mas também em alguns aspectos. Há poucas publicações com essas características, mas há algumas. Há tradição radical no plano da cultura. É um conjunto de monografias, sob forma de uma espécie de dicionário, de 158 publicações, feitas em Portugal, na França, com a maioria importante, fora de Portugal é a França o sítio onde mais coisas se publicam, mas também na Argélia, na Suíça, no Reino Unido, na Bélgica, na Holanda, na Dinamarca, na Suécia. O que dá uma boa ideia da diáspora do exílio português antes do 25 de Abril e os locais onde havia grupos esquerdistas ativos. Através da análise deste período da história portuguesa, faz-se o retrato de uma geração, pouco a minha geração, a geração dos anos 60. A geração que começa a ser politicamente ativa por volta de 68, alguns antes, a maioria depois, e que marcou a vida política portuguesa, marcou o PREC, depois do 25 de Abril, e marcou muitos aspectos da nossa atividade, mesmo depois do 25 de Abril. Por exemplo, teve um grande impacto na universidade, em áreas como as ciências sociais e humanas. Portanto, é um conjunto de pessoas, sociólogos, que depois, mais tarde, vêm a ter um papel na criação dos departamentos de sociologia nas universidades, puxaram a história portuguesa que, no tempo da ditadura, chegava, quando muito, ao século XVIII, e mesmo assim com algumas dificuldades, puxaram-na até ao século XX, introduzindo temas que eram proibidos ou que não eram convenientemente estudados nesses anos, a Primeira República, mas também o Estado Novo e até, em alguns casos, depois, mais tarde, o período posterior ao 25 de Abril. Portanto, esta geração é a geração que, de facto, traz às universidades portuguesas aquelas disciplinas que elas não tinham, sociologia, antropologia, a história contemporânea, a filosofia contemporânea, e que começou a ser estudada nestas publicações como instrumento de luta política, exatamente para combater a ortodoxia tradicional da oposição, que tinha uma visão muito estereotipada da realidade portuguesa, em particular, no caso da história, uma história muito estereotipada da Primeira República, portanto, aquelas ideias que existiam e que omitiam toda a conflitualidade social da Primeira República, e esta geração que traz esse tipo de questões. Um esboço também de problemáticas que não entravam no cânon permitido pela ditadura, como seja as questões de género, o embrião das questões de género, algum estudo das questões que depois de maio de 68 se tornaram relevantes, a psicanálise, as prisões, com a obra do Foucault, com a influência do internacional situacionismo, portanto, tudo isso é trazido por estas publicações e depois, no plano estritamente político, estas publicações fazem a ruptura com a política dominante, quer do regime, quer da oposição.